Ô, professor, eu estava olhando aqui que o senhor, ele atua no Instituto de Estudos Socioambientais e também no programa pós-graduação de Geografia, é isso mesmo? Isso mesmo. Eu cheguei, eu sou nascido no Rio de Janeiro, né? Vou falar um pouco da minha estrada. Eu fiz a graduação em Geografia na PUC do Rio, depois eu fiz o mestrado em Geografia na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro. Ali eu comecei a estudar fronteiras, né? As fronteiras do Brasil, inicialmente. Posteriormente, eu fui fazer o doutorado no Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. E ali eu também comecei a estudar fronteira, mas Foz do Iguaçu, sobretudo, e fazer uma comparação com as fronteiras europeias. Então, fiquei 7 meses na fronteira da França com a Alemanha. Legal. E Luxemburgo e Bélgica, essas regiões que foram palco da Segunda Guerra Mundial. Ali até hoje, quando vocês visitam essas regiões, encontram praças com a lembrança da Segunda Guerra. Tanques de guerra americanos usados no conflito ali são colocados na praça, nessas cidades de fronteira, né? Estátuas em homenagem aos soldados mortos. Então, os europeus, mesmo que a União Europeia tenha surgido em 93, ainda guardam memórias de um tempo em que eles eram inimigos, né? Vizinho contra vizinho. Sim. E a gente tem, então, a memória da guerra muito viva ainda na Europa e na fronteira a gente tem a exaltação da Segunda Guerra e da vitória do lado francês, belga e luxemburguês, porque eles venceram, mas o mesmo não ocorre do lado alemão, né? A gente não vai ter essas memórias em tamanho número do lado alemão, que foi o lado derrotado. Posteriormente, vim para Goiás em 2021, onde atuo no programa de pós-graduação em Geografia e também no curso de Geografia Bacharelado, no curso de Relações Internacionais, ministrando a disciplina de Geografia Política, 1 e 2. A gente estuda, então, os conflitos internacionais entre os países, as causas históricas, e eu tento publicar as pesquisas junto com os alunos, né? E a gente está realizando um bom trabalho. Os trabalhos publicados já têm sido citados em vários locais, em jornais, então quer dizer que a visibilidade alcançada mostra que o trabalho realmente está sendo feito com qualidade. E nós produzimos os mapas também, né? Com o software ArcGIS, e com o software QGIS a gente desenha os mapas, né, dos conflitos, das áreas, porque, por exemplo, a gente não vai ter o mapa atual, né, editado no Atlas brasileiro da Rússia hoje. A Rússia, por exemplo, hoje já tomou 20% do território da Ucrânia. Sim, já. E isso já está, né, anexado. A gente não encontra um mapa dentro de um Atlas hoje brasileiro com essa atualização. A gente vai ter sempre um mapa desatualizado, que é quando a Ucrânia não tinha perdido 20% do território. Isso é só um exemplo do que a gente faz. A gente tenta, então, com os trabalhos científicos, trazer a atualidade da geopolítica global. Eu vou falar, o senhor trabalha um bocado, né? O senhor trabalha bastante, rapaz. É por isso que eu falei, eu anotei aqui mais uma parte do seu currículo, mas era muito grande, então é mais fácil o senhor falar, que é muita coisas, e eu poderia esquecer alguma coisa importante. Então, eu achei melhor deixar o senhor falar um pouco, se apresentar melhor, né? Então, professor, para começar, como o senhor descreve assim, o momento atual da geopolítica? Para a gente começar assim, já dar uma base de tudo o que está acontecendo. Bom, eu sempre gosto de contextualizar para depois ir para os detalhes, né? A gente tem um mundo dividido em países. São a ONU, a principal organização dos países, 193 países. E mais 2 que não são membros da ONU, a gente considera Taiwan e Vaticano. Somados, são 195 países soberanos com população, governo, território definido e reconhecimento internacional, ainda que alguns limitados. Esses são os 4 elementos que fazem com que um território seja considerado um país. Existem países poderosos e países fracos, né? A maior parte dos países não tem tanto poder no sistema internacional, que são 195 países. A gente tem uma superpotência, que é o país mais rico em termos de PIB e o país mais poderoso em termos de força militar, que são os Estados Unidos. Os Estados Unidos controlam também a moeda internacional, que é o dólar. Eles têm uma força hegemônica também na mídia e no soft power representado por Hollywood. A versão da história contada através dos Estados Unidos. Os filmes que nós assistimos vêm de Hollywood. Os Estados Unidos, então, ele controla uma narrativa que é sempre pautada no maniqueísmo. Aí é que está, acho que é o ponto-chave, né? Quando a gente lê uma matéria de jornal sobre uma guerra, a gente sempre fica pensando qual é o lado que eu vou torcer.
eu vou torcer para esse país ou para o outro. Porque essa é a versão maniqueísta. É pensar de acordo com a ideia do filósofo iraniano Manes, do século III, que ele diz que o mundo é dividido entre bem e mal, ou Deus e o diabo. E a partir dessa ideia, dessa filosofia, é uma forma de ver o mundo de alguma maneira simplificada e inadequada para compreender a realidade. Mas a imprensa internacional sempre vende as notícias com esse viés. Então, sempre que há uma guerra, é apresentado um lado como bom e outro como mal. E isso não é verdade. A gente vai ter crimes sendo cometidos dos dois lados. A guerra tem regras. Você não pode atacar civis, por exemplo. Você deve se ater a alvos militares. E o que nós temos visto nos últimos conflitos, onde os Estados Unidos estão envolvidos, é o desrespeito ao direito internacional. As bombas são lançadas em cima de escolas, de hospitais, de igrejas. E isso é contra o direito internacional. Esses são crimes de guerra que estão sendo cometidos, né? Então, é só para começar e a gente vai analisar os detalhes aí de uma maneira mais tranquila. Então, o senhor falou um pouco assim de bem e mal. Então, tudo começa lá atrás. Desde que a igreja também dominava um pouco ali o ambiente político e tudo, porque eu assim não tenho esse conhecimento que o doutor tem, mas pelo que a gente estudou, tudo parece que tudo está interligado, então. Sim, essa narrativa ela é muito aceita porque as pessoas que têm a religião, sobretudo os cristãos, eles também vão se pautar nessa ideia de bem e mal, porque é uma ideia que está presente também na Bíblia. Ela é uma ideia que é fácil de você transmitir, porque as pessoas que têm uma fé, elas vão aceitar essa versão dos fatos, essa forma de ver o mundo. Mas o que nós temos visto agora com a eleição do Trump, mas ainda antes, no governo Biden, um momento em que as indústrias de armas dos Estados Unidos receberam a maior quantidade de dinheiro na história. Isso é o primeiro ponto. As guerras são muito necessárias para um grupo específico, que são as grandes empresas que fabricam armas. Os Estados Unidos são o líder no ranking mundial de fabricação e venda de armas, né? Eles têm mais de 40% do mercado global. E esse lobby de empresários ele é poderoso, ele controla os governos, ele financia a campanha política de deputados, senadores e do presidente que estiver na cadeira lá nos Estados Unidos. Então, não adianta ser um presidente do Partido Democrata ou do Republicano. O homem que estiver lá vai ser pressionado pelas indústrias de armas, que vão ter contratos bilionários. O último foi assinado agora no governo Biden, 100 bilhões de dólares destinados às indústrias de armas para financiarem guerras. Quer dizer, o governo americano está pagando por essas armas com o dinheiro dos impostos dos americanos. E essas armas estão sendo usadas na Ucrânia, em Israel e no Irã. Então, é bom que se levante esse ponto, porque sem essas indústrias de armas pressionando tanto, talvez a gente não tivesse tantas guerras nesse momento histórico específico em que eles têm o maior lucro da existência, né? A gente está falando de 5 grandes conglomerados que produzem os foguetes que estão sendo lançados lá. A Raytheon até mudou de nome recentemente, a Boeing, a General Dynamics, a Northrop Grumman e a gente tem uma outra que é a Lockheed Martin. Então, eles produzem mísseis, produzem caças e vendem e ganham muito dinheiro com as guerras. É bom que se fale, porque as guerras não acontecem para liberar nenhum povo. Elas acontecem pela decisão política das elites políticas de poderosos países. Porque se a gente pegar agora um passado recente, agora está lá nos Estados Unidos como ali presidente, ali o Trump. Uhum. Só que antes era o Biden, também teve o Obama, que são de esquerdas. Mas as guerras não pararam. Não. E o pessoal coloca hoje muita culpa no Trump, mas também quem esteve lá no poder de esquerda também teve guerras, teve invasões. Então não tem lado político, seria mais por causa das
indústrias mesmo. Isso. A gente tem nos Estados Unidos alguns setores que mandam no governo, tá? Bem que deixe claro isso. O autor da obra Desordem Mundial, o finado professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, ele foi o maior estudioso de relações internacionais brasileiro, né? Ele escreveu esse último livro já com mais de 80 anos, Desordem Mundial. E ele explicava o cenário na Ucrânia, na Europa, e também dizia que os Estados Unidos eles tinham uma elite política governada pelo grande capital, né? São os 5 maiores bancos que mandam na economia americana. E ele citava os nomes dos bancos, né? Tinha lá JP Morgan, que é o maior. A gente tem também o Citigroup, o Wells Fargo. No livro dele cita os nomes desses bancos. Então eram 5 grandes bancos, mandavam nas regras da economia americana, taxa de juros, o tipo de política monetária, tudo isso. E o conglomerado industrial militar que produz essas armas que eu mencionei aqui, o nome das empresas, e também as indústrias de petróleo. A gente tem aí, então, esses 3 grandes conglomerados de poder, né? As indústrias de petróleo, os grandes bancos e os fabricantes de arma. A indústria de petróleo, a Chevron, e a Exxon são as maiores, ExxonMobil, que vão, então, patrocinar campanhas políticas, eleger políticos que vão criar leis e também a campanha dos presidentes. Os presidentes, então, depois que eles são eleitos, os deputados e senadores, eles vão fazer a política, a agenda desses grupos. Eles não vão priorizar o interesse dos mais pobres, eles não vão querer fazer uma política social dando... Eles vão pensar neles. Eles vão ter que cumprir, né, o que foi acordado com os seus patrocinadores. E aí, na hora de fazer uma lei ou um decreto, destinando o dinheiro dos impostos para comprar arma e não para melhorar hospitais ou garantir hospitais públicos de qualidade nos Estados Unidos, que eles não têm, eles têm que convencer o cidadão americano de que é melhor gastar fabricando arma, gastando com arma o dinheiro dos impostos, do que garantindo saúde pública de graça. E aí convencer como, né? Aí existe o papel da mídia é fundamental. Então, esses grandes grupos, eles possuem veículos de imprensa. E agora a gente está começando a comprar vários veículos de imprensa ao mesmo tempo, né? Produtores de cinema, canais de televisão, sites de notícia, até o TikTok. A filial americana foi recentemente comprada pelo dono da Oracle. Então, a gente tem agora praticamente um oligopólio, né? O controle dos grandes meios de comunicação, um grupo pequeno ligado também a esses setores que produzem armas, que são vinculados aos grandes bancos. Então, são os interesses da elite política norte-americana que estão sendo aí defendidos, né?